Boa tarde, pessoinhas. Então, vamos para a nossa aula de ciências do dia 23. Lá na unidade 6 nós já estamos, né? Então, o corpo humano e outros sistemas. Nós vamos falar agora do que a gente tem alguns outros sistemas do corpo humano, né? A gente tem lá a unidade 5, que a gente trabalhou com célula, tecido, órgão e sistema, os que foram estudados na unidade 5. Agora nós passamos para a unidade 6. Então, ali nós temos. Ali tem uma ressonância magnética que mostra estruturas do cérebro e dos tecidos faciais, colorido artificialmente. É a ressonância magnética, é um exame que a gente faz. Ali tem um grupo de estudantes, no outro tem um médico auscultando o coração do paciente e garotos correndo em uma competição. Você conhece outros sistemas, além dos estudados na unidade anterior? Quais? Essa perguntinha ali, vocês vão responder lá no plural, ok? Vamos para um videozinho aqui. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos. E as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal. Viram como é que funciona, então? Então, lá, sistema cardiovascular.
Nós temos que entender que aqui os nutrientes que as células necessitam para viver, né, vêm dos alimentos que a gente come. Então, de onde vêm os nutrientes que as células necessitam para viver? Nós temos que ver isso, né? Do que? Como vimos na unidade anterior, cada célula do corpo humano, não importa que parte seja, necessita de nutrientes e de gás oxigênio para manter-se viva e realizar suas funções. O sistema cardiovascular, formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, tem a função de distribuir ao organismo todas essas substâncias por meio do sangue. Então, aqui tem na página 126, artérias, que são em vermelho, e as veias, que são em azul. Então, a gente vai diferenciar. A artéria é uma coisa e veias são outras, né? Aqui é o coração. Na página 127, como tudo acontece? O coração é o centro do sistema cardiovascular. Ele é o órgão musculoso, responsável pelo bombeamento do sangue para todas as partes do corpo por meio de uma rede de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos encontram-se interligados e distribuídos por todo o corpo. São eles: artéria, veias e vasos capilares. As artérias conduzem o sangue que sai do coração e as veias conduzem o sangue que vem de todas as partes do corpo para o coração. Tá? Então, você viu qual que é a função. A artéria conduz o sangue que sai do coração. E as veias conduzem o sangue que vem de todas as partes do corpo para o coração. Ela joga as veias, ela leva para o coração. E as artérias saem do coração, levam para as veias. Os vasos capilares conduzem nutrientes e gás oxigênio para as células do corpo e recolhem o gás carbônico e outros resíduos produzidos durante as atividades celulares. O esquema abaixo apresenta de forma simplificada uma noção geral de como ocorre a circulação no sangue no interior dos vasos sanguíneos. Observe o coração na parte central do esquema. Ele é constituído de duas partes, uma à direita, outra à esquerda. Ambas funcionam ao mesmo tempo. Do lado direito do coração está o sangue venoso, representado pela cor azul, trazido pelas veias específicas e rico em gás carbônico. Ele é bombeado por meio de artérias para os pulmões, onde elimina o gás carbônico, que é ruim para a gente, e recebe o gás oxigênio. Do lado esquerdo do coração está o sangue arterial, representado pela cor vermelha, rico em gás oxigênio, gás bom. Ele é absorvido nos pulmões, chegando ao coração pela veia pulmonar e distribuído para o corpo por uma artéria específica. O trajeto que o sangue faz, coração, pulmão, coração, ele fica indo, ele sai do coração, passa para o pulmão e volta para o coração. Recebe o nome de pequena circulação. Já o trajeto que sai do coração, passa para o corpo, depois volta para o coração, esse é chamado de grande circulação. Então, ali tem a artéria pulmonar, a veia cava, o coração, a aorta e a veia pulmonar e os vasos capilares. É uma pequena circulação e outra grande circulação. Ele está ali, ó, bem certinho estipulado. Então, é colocado como se fosse assim na gente, né, no nosso coração, e aqui a pequena circulação e a grande circulação. Então, ele faz isso aqui dentro da gente, né? Coloca assim o livro no peito, assim vocês vão entender o que que faz e da onde vem o sangue, porque é a mesma coisa, o mesmo desenho do coração. Vamos ver um pouquinho do esquelético. O sistema esquelético é composto de ossos e cartilagens. Os ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unindo-se aos outros por intermédio das junturas ou articulações, constituem o esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização de sua matriz óssea. O osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico, uma forma sólida de tecido conjuntivo,
altamente especializado que forma a maior parte do esqueleto e é o principal tecido de apoio do corpo. O tecido ósseo participa de um contínuo processo de remodelamento dinâmico, produzindo osso novo e degradando osso velho. O osso é formado por vários tecidos diferentes: tecido ósseo, cartilaginoso, conjuntivo denso, epitelial, adiposo, nervoso e vários tecidos formadores de sangue. Quanto à irrigação do osso, temos os canais de Volkmann e os canais de Havers. O tecido ósseo não apresenta vasos linfáticos, apenas o tecido periósteo tem drenagem linfática. No interior da matriz óssea, existem espaços chamados lacunas, que contêm células ósseas chamadas osteócitos. Cada osteócito possui prolongamentos chamados canalículos, que se estendem a partir das lacunas e se unem aos canalículos das lacunas vizinhas, formando assim uma rede de canalículos e lacunas em toda a massa de tecido mineralizado. Sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais, hematopoética. Assim uma rede de canalículos e lacunas em toda a massa de tecido mineralizado. Sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais, hematopoética. O sistema humano possui 206 ossos que formam o esqueleto, responsável pela nossa sustentação. Os 8 ossos que formam o crânio, cujo nome frontal são parietal 2, temporal 2, occipital, esfenoide e etmoide. 14 ossos que formam a face, cujos nomes são zigomático, maxilar, nasal, mandíbula, palatino, lacrimal, vômer e concha nasal inferior. 6 ossos do ouvido, chamado de ossículos, um bigorna, um martelo, um estribo em cada um. O osso hioide do pescoço. Os 64 ossos que formam os membros inferiores são as 2 clavículas e os 2 omoplatas, que formam a cintura. Um humero em cada braço e uma ulna, e um rádio de cada braço inferior, sendo 54 restantes que formam as mãos e os dedos. Um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Que formam as mãos e os dedos, que são escafoide, semilunar, piramidial, psiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato, os metacárpios e as falanges, próximas, médias e distais. Os 44 ossos que compõem o tórax, divididos em 24 costelas, 12 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicais e um externo. Os 7 ossos que compõem o abdômen, que são 5 vértebras lombares, um sacro e um cóccix. Os 62 ossos que formam os membros inferiores, sendo 2 da cintura pélvica, um fêmur em cada coxa, uma patela em cada joelho, uma tíbia e uma fíbula de cada perna, mais 52 ossos dos pés,
que englobam os ossos do tornozelo, calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, cuboide, metastarsais e as falanges proximais, médias e distais que formam os dedos. O esqueleto divide-se em esqueleto axial, composto pelos ossos da cabeça, pescoço e do tronco. Esqueleto apendicular, composto pelos membros superiores e inferiores. A união do esqueleto axial com apendicular se faz por meio das cinturas escapular e pélvica. Rapidinha da articulação. Rapidinha porque esse vídeo vai ser curto. Eu coloquei uma musiquinha ao fundo. Se vocês curtiram e querem que essa musiquinha continue, deixe seu like e comenta aqui embaixo se vocês acharam. Vamos lá? Bora pra rapidinha! Articulações e movimentos. O que vem aí? Vamos falar um pouquinho do sistema articular, que nada mais é do que falar sobre as nossas articulações, que é o que dá um... Deixa eu prof ver se tento levantar um pouco o volume aqui, ver se fica melhor. Já tá no alto aqui. Rapidinha da articulação. Rapidinha porque esse vídeo vai ser curto. Eu coloquei uma musiquinha ao fundo. Se vocês curtiram e querem que essa musiquinha continue, deixe seu like e comenta aqui embaixo se vocês... Acho que não vai dar. Vamos deixar assim mesmo, mas não tá... Qualquer coisa, a prof manda o vídeo separado daí também para vocês. Que ela tá meio baixo, né? Deixe seu like e comenta aqui embaixo se vocês acharam. Vamos lá? Bora pra rapidinha! Articulações e movimentos. O que vem aí? Vamos falar um pouquinho do sistema articular, que nada mais é do que falar sobre as Articulações. que é o que dá também, junto com o esqueleto, junto com os ossos, junto com o músculo, dá o movimento do corpo. Então vamos lá. As articulações são divididas em móveis, Semimóveis e imóveis. móveis. Então a gente pode pensar que elas são classificadas de acordo com a mobilidade que elas têm. Como assim? Exemplo de articulação imóvel são as Não se movimentam. crânio, por exemplo. Eu sei que o crânio é formado por ossos planos, achatados, que estão suturados uns nos outros. Isso aí não tem mobilidade entre um e outro. Então, eu classifico como uma articulação imóvel. Semimóvel tem um movimento, mas esse movimento não É tão limitado. A gente não consegue movimentar muito, né? as vértebras da coluna. A gente consegue movimentar com a coluna, mas não fazer um movimento, um movimento, como eu posso dizer, como o do joelho, por exemplo. Né? Isso. E articulações móveis são aquelas com maior número no corpo, como a do joelho, a do Que eu consigo cotovelo, dobrar, né? do tornozelo, que dá uma maior mobilidade para o nosso corpo. Vamos falar sobre as articulações móveis, como exemplo, a articulação do joelho. As articulações, elas apresentam cartilagem. A cartilagem, ela fica bem próxima ao osso. Para dar o movimento, né? Ossos e as Para eles não cartilagens, se eu tenho ligamento. encostarem.
recebe este líquido para nutrir a cartilagem. Porque senão ficaria osso com osso batendo, né? Tipos de movimento, né? Eu já tenho aí uma fotinho. A adução e a abdução é como se você estender o braço, né? E colocar ele para frente e para trás, né? Movimentos de abdução para trás e abdução para frente. O pé de um lado para o outro, abdução e adução. Flexão e extensão, né? Flexiona o braço. Essa é a dobradura que eu consigo fazer com o joelho, que eu não consigo fazer com a costela, né? Então, essa é a diferença dos móveis e semimóveis. E tem um chamado pronação e supinação. Pronação e supinação é como você mover A rotação do braço, né? Ó, eu não consigo fazer isso com o pé, por exemplo, né? Não consigo fazer isso com o pé. Virar assim e a rotação. Então, essa foi a rapidinha da explicação. Isso. Então, aqui, como o vídeo estava muito baixo, mas a prof vai falar mesmo. Então, assim, ali na página 128, nós vamos ver o que a gente aprendeu lá do sistema cardiovascular, lá, que a gente começou. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos corrigir as frases que tiverem erradas. Só uma frase está errada. Então, vai ser lá. O sistema responsável pela distribuição dos nutrientes a todas as partes do corpo é o sistema digestório. Vai ver lá, coisa que a gente já estudou. O gás oxigênio é conduzido para todas as partes do corpo pelas artérias e pelas veias e pelos vasos capilares. O sangue arterial é rico em gás oxigênio e o sangue venoso é rico em gás carbônico? Então, vai ver qual dessas que está errada e vai corrigir na linha de cima ali. E o sistema esquelético que a gente viu no videozinho lá, então. O que aconteceria com o nosso corpo se não houvesse o esqueleto para sustentar? Nós íamos parar em pé? Não. Não tem como a gente se sustentar só com a pele, só com a carne. Nós precisamos do esqueleto, né? O sistema esquelético é responsável pela sustentação do corpo humano. Os sistemas esqueléticos, articular e muscular trabalham em conjunto, coordenado pelo sistema nervoso. Ossos e cartilagem formam o esqueleto. Há ossos que são responsáveis pela nossa proteção de órgãos internos, como, por exemplo, o coração e o pulmão. Nós precisamos da costela para proteger ele, nós precisamos da costela. Se não tivesse a costela para proteger o coração e o pulmão, ia ficar aqui, né? O tempo todo. Localizados no interior da caixa torácica. E a caixa torácica é formada pelas costelas e pelo externo e por algumas vértebras. Então, ali embaixo está falando que o esqueleto humano ele apresenta geralmente em torno de 208 ossos. Mas esse número pode variar, às vezes 206, às vezes 208, então é mais ou menos nessa faixa aí. Lá na página 129, o sistema articular. Em que lugar do corpo há articulação? Todo lugar que é a junção de ossos, né? Ó, todos os lugares, né? Em qualquer lugar, ó, que tenha junção, articulação, ok? Para construir o esqueleto, os ossos unem-se uns aos outros. Essa união não tem apenas a função de mantê-los em contato, mas também de permitir a mobilidade do corpo. O termo usado para designar a união entre ossos que formam o esqueleto é articulação. A articulação pode ser móveis, semimóveis ou imóveis. As articulações móveis permitem a realização dos movimentos extensos, como os executados, por exemplo, pelas articulações dos braços e das pernas. As semimóveis só permitem movimentos limitados, como as articulações da coluna vertebral. Já as imóveis, como o próprio nome diz, são fixas, não permitem nenhum movimento, não tem como movimentar, que são a articulação encontrada nos ossos do crânio, eles não se movimentam, não tem como a gente movimentar, né? O corpo humano.
sistema muscular, os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal, masseter, frontal, deltoides, quadríceps, também temos estes músculos: trapézio, tríceps, dorsal, os glúteos, panturrilhas. Então, vamos lá para o sistema muscular. O que é sistema muscular? O que é sistema muscular? É um conjunto de... Bem facinho, né, gente? Os ossos estão unidos uns aos outros por ligamentos e articulações. Para se mexer, precisam ser movidos pelos músculos, que além de possibilitar o movimento, mantêm as peças ósseas unidas, determinando a posição e a postura do esqueleto. Ao conjunto de músculos damos o nome de sistema muscular. De acordo com o movimento que realizam, os músculos podem ser voluntários ou involuntários. Os músculos voluntários são aqueles que movimentam conforme a nossa vontade, que são os que se movimentam independente da nossa vontade. Os músculos voluntários é aqui, os músculos aqui, né? E os involuntários, eles não se movimentam independente da nossa vontade. Então, involuntários são o coração, por exemplo, né? Ele se movimenta sozinho, ele bate sozinho, né? Observe o esqueleto da página lá 128, identifique e escreva os locais onde há articulação móveis e semimóveis. Antes, faça o que o professor indique com muita concentração. Ali, então, o que é móveis e semimóveis? Lá na página 131, todas as articulações se movimentam da mesma forma? Se você não percebeu, observe novamente e escreva o que constatou, tá? Então, vamos lá colocar. Todas as articulações se movimentam da mesma forma? Todas elas são iguaizinhas? Pensa um pouquinho e responde. O coração é um músculo. Você classificaria como músculo voluntário ou involuntário? Responda aí, acabei de falar. Classifique os músculos em voluntários e involuntários. Justifique sua classificação. Então, vamos colocar lá. Músculos do braço, músculos da coxa e músculos do estômago. Então, vou colocar lá, o que eles são? O que é o músculo do braço? Voluntário ou involuntário? O da coxa, voluntário ou involuntário? E o do estômago é voluntário ou involuntário? E ali, realize em casa a pesquisa a seguir. Consulte nos livros, revistas ou na internet para responder as perguntas abaixo. Anote suas respostas e traga para a aula. Então, essas respostas aqui, essas perguntas aqui, vão estar lá no plural, tá? Vocês vão responder todas elas lá, não vão fazer no caderno, vão responder lá.
As atividades de revisão vão ser lá na página 211 e 212, que é lá os sistemas do corpo humano, vão preencher, e os sistemas do corpo humano articular e articulações, semimóveis e imóveis, tá? Então, vão colocar lá o que é semimóveis e o que é móveis. Móveis, imóveis e semimóveis. E é isso hoje. Ok? Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Daí lá no plural vai ter umas atividadezinhas para fazer das articulações lá. Então, vamos fazer tudo lá. E as perguntinhas da página 131 também. Ok? Vamos para a nossa aula de geografia. Até!